Olá pessoal! Hoje eu decidi fazer com vocês um apanhado geral em alguns animes antigos que ainda valem muito a pena serem assistidos hoje em dia. Então, bora lá começar do começo. Eu trouxe aí pra vocês hoje mais ou menos uns 10 animes que valem muito a pena ser assistidos ainda hoje, mesmo depois de tantos anos. Alguns passaram na Manchete, passaram na TV Globinho, passaram na Band, passaram no Cartoon Network. Tinha um canal também, Animax, ou seja, passaram na nossa TV brasileira, mas há muitos anos atrás. E eu quero lembrar vocês hoje que vocês ainda têm que assistir esse anime, caso não tenham assistido. E eu vou começar com o Monster Rancher. Monster Rancher era um desenho muito antigão. Se eu não me engano, a primeira temporada passou em 99 a 2000. Começou em 99 e foi até 2002. Era de um menino que ele ganha a chance de experimentar um videogame novo. Só que quando ele coloca o jogo para começar a jogar, ele é teletransportado para uma outra dimensão onde os humanos e monstros coabitam harmoniosamente, mas não é muito bem assim. E muita coisa acontece enquanto ele tá lá nesse universo. E a gente tem o vilão, que é o vilão Mu, que ele quer controlar todos os monstros e acabar com o universo. Esse anime, ele é muito bom. Ele foi, no Brasil, ele foi exibido em 2001 pela TV Globinho, 3 anos depois do lançamento, e fez muito sucesso. Ele fez mais sucesso aqui no Brasil do que lá fora. Ele foi reprisado em vários outros programas, várias outras TVs, né? Ele foi no Play TV, ele teve na Band Kids, na Rede 21, então foi muito bom. Esse anime foi muito bom mesmo, marcou minha infância, porque eu lembro daquela bolinha que parece até o Michael Wazowski. Teve um anime que provavelmente você já ouviu falar, você já viu, mas não custa nada relembrar, que é Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é um anime até bem antigo, mas é um anime que ele é famoso até hoje. Yu Yu Hakusho ele foi exibido a primeira vez em 92, foram 112 episódios. Yu Yu Hakusho aqui no Brasil ele foi transmitido pela Manchete em 97 a 98. E em 2004 ele foi retransmitido com uma nova dublagem pela Cartoon Network. E o Hakusho era um adolescente meio porra louca, que ele morre, ele é meio que ressuscitado para ser um detetive sobrenatural. É muito foda, tem algumas lutas sensacionais e tem alguns personagens junto com eles que são muito bons, vale muito a pena até hoje. Mesmo depois de anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20? 92? Mais de 20 anos, quase 25 anos depois, mais de 25 anos depois, e o anime continua valendo muito a pena. Eu já vi que hoje você encontra pra assistir, pra baixar em qualidade muito boa, então eu recomendo muito dar uma chance pra ele assistir, caso você não tenha assistido. Se tiver assistido e queira ver de novo, vale muito a pena do mesmo jeito. Um outro anime também, muito bom, muito antigo, ele é bem antigo também, mas não é tão antigo quanto Yu Yu Hakusho, que é Inuyasha. E o Inuyasha ele começou a ser transmitido em 2000 e foi até 2004. Inuyasha, eles são 167 episódios, ou seja, ele é mais de 50 episódios maior que o Yu Yu Hakusho. É uma história um pouco diferente, é uma menina adolescente de uma escola, que ela meio que cai, ela é puxada pra dentro de um poço, e quando ela cai dentro desse poço, ela entra meio que no Japão feudal, e ela meio que revive o Inuyasha pra ajudá-la e tal. É um anime muito bom. É um anime que ele foi transmitido aqui no Brasil pela Cartoon Network em 2002, um ano depois de ser lançado lá fora. Lá no Japão ela era transmitida na Animax, pela Sunrise, e era muito bom também. Ainda vale a pena ser assistido hoje, mesmo sendo tão grande, ainda vale a pena ser assistido. Ele não tem tantos fillers, como a gente conhece alguns animes aí, tipo Naruto e One Piece, mas vale muito a pena serem assistidos. Um anime também que mexeu muito comigo, que eu gosto muito até hoje, que é o Medabots. Medabots eram robôs que meio que lutavam entre si para conquistar moedas e medalhas e tal. Ele é conhecido como Medarot fora do Brasil, aqui ele ficou como Medabots. Ele é baseado num game que é pra Game Boy. Esse game foi lançado em 97 e o anime foi lançado em 2003 com 39 episódios. O anime passa-se em 2122, onde robôs existem para todo quanto é lado, tem robô para tudo, e tem a corporação Medabot, que são as que fabricam as maiores e melhores peças. Mais de 90% das peças
para os robôs são criados pela sua corporação. As lutas entre os Medabots são sensacionais e quando eles ganham uma medalha e essa medalha meio que concedem poderes para os Medabots e são muito fodas, vale muito a pena. A luta para eles conseguirem novas partes é muito legal, vale muito a pena assistir até hoje. Começou a ser transmitido em 2003 no Japão. Aqui no Brasil ele também foi, na verdade, aqui no Brasil ele foi transmitido pela Fox Kids. Um desenho muito antigo, mas que eu amo de paixão. Eu não sei quantas vezes eu já assisti, que é Shurato, Shura Soaka. Shurato é um desenho que passava na TV Manchete, é um desenho bem antigo. Shurato, a primeira exibição dele, a primeirona, foi em abril de 89. Eu tinha 1 ano, já tava passando aí Shurato. Foram 38 episódios. Shurato começa com 2 adolescentes fazendo um campeonato de Kung Fu e eles são teletransportados para um universo, para o mundo celestial. Eles têm que proteger contra os deuses de Ashura de dominar o mundo celestial. E é um anime muito bom. As armaduras são muito fodas. Os personagens são muito fodas. E é um anime que eu amo muito até hoje. Eu tenho ele aqui e amo muito assistir toda vez. Eu, pelo menos, vou lá, vejo as aberturas, vejo algumas partes, pelo menos pra dar uma relembrada. Vale muito a pena. E já tem qualidade boa pra você encontrar na internet, então dá uma olhada. Vale a pena assistir até hoje. E no Brasil, ele foi transmitido pela Manchete, né? Como eu tinha dito. E lá fora foi pela TV Tóquio em 89. Um outro anime que eu tenho até uma história muito legal sobre isso, que é Love Hina. Love Hina é um anime muito legal. É meio que tipo, é um cara que meio que ele vira dono, ele trabalha como gerente de uma pousada, uma sauna, e onde as meninas vão lá e tal. E é muito legal, porque tipo assim, todas as cenas do anime ele acaba pegando, ele encontra uma mulher pelada sem querer na sauna e ele acaba apanhando com um golpe de Kung Fu. E é muito bom, você ri demais. E a história engraçada é que eu lembro de eu assistindo esse anime há muitos anos atrás. Na verdade, na época que eu comecei a assistir esse anime, eu ia muito na casa de uma amiga minha, a Mel, que ela faz até cosplays, e os cosplays dela são muito foda. Eu vou deixar até linkado aqui o Instagram dela pra vocês darem uma olhada. Os cosplays dela são sensacionais. E eu ia na casa dela pra baixar junto com ela. Às vezes demorava tipo umas 3 horas pra baixar um episódio de 20 minutos de Love Hina, porque naquela época, era em 2000. O anime ele começou a ser exibido no Japão pela TV Tóquio em setembro de 2000. Foram 25 episódios. Aqui no Brasil ele foi exibido sim pela Cartoon Network, no bloco do Toonami, que era mais tardezinho, mas era muito bom. Mas ele só foi também transmitido em 2006, alguns anos depois. Um outro anime que era da mesma época aí, são 2 animes na verdade, não, era um só anime, nessa mesma época que eu gostava muito, que era o Bucky Jibaku-kun. O Bucky era um adolescente muito, assim, ele não era um dos melhores personagens, ele era muito sem noção pra algumas coisas, ele era meio tupetudo, ele se achava o bonzão, o fodão, mas ao mesmo tempo ele era legal em algumas questões. E o que era o universo do Bucky, né? Bucky era como se fosse um mundo onde tem uma montanha, como se fosse um pico gigante, e dentro desses picos são várias cidades com números de 1 a 12, e cada um deles tem meio que um protetor, quase as 12 casas dos Cavaleiros do Zodíaco. E são as grandes crianças que precisam passar por vários treinamentos para poder subir um monte e se tornarem grandes crianças. Só que, ao mesmo tempo, tem meio que uma doença que estão... E nesse planeta, né, pessoas, humanos, monstros e espíritos vivem harmoniosamente. Só que meio que algumas coisas têm acontecido que são os espíritos malignos que acabam incorporando algumas pessoas e virando uns monstros e atacando todo mundo. Então meio que eles têm que proteger as cidades ao mesmo tempo. Eles não fazem tudo sozinhos, eles têm alguns espíritos que são umas bolinhas rosas muito fofas que dão poderes espirituais para eles fazerem um monte de coisa. Esse é um anime que eu gostei muito de assistir, foi muito bom. Ele passou aqui na Bandeirantes, aqui no Brasil ele foi transmitido pela Bandeirantes e ele começou a ser transmitido em Tóquio em 1999. São 26 episódios. É baseado no mangá que foi publicado de 97 e 99. Vale muito a pena ser assistido, é muito legal. Você encontra em vários lugares na internet para assistir. Um outro anime que a Meire, que vai editar esse vídeo, provavelmente ela vai rir tanto quanto eu, que é Neon Genesis Evangelion.
Eu brinco porque na época que a gente era mais novo, tanto eu quanto a Meire, que a gente tem uma idade muito próxima, nós íamos em muitos eventos de anime, e na época que nós íamos nesses eventos de anime, a introdução do Evangelion é Coco. A gente tinha um amigo nosso que ele sempre gritava o Coco quando as pessoas estavam cantando essa música, e a gente ria horrores com essa música. Mas esse desenho, né? Se você já assistiu o Pacific Rim, que lançou no cinema, o 1 e o 2 e tal, você vai se identificar muito com esse anime. Esse anime é muito antes do filme, mas tem muita coisa semelhante, idêntica. São mechas pra destruir monstros. É a mesma coisa. São monstros, são robôs gigantes pra destruir monstros, cada um deles com as suas habilidades e tal. A diferença é que em Evangelion só uma pessoa controla o robô, não são duas como os filmes. E até que se entram duas pessoas dá um pau de bosta danado, porque o robô não consegue concentrar nas ondas e tal. Mas tem uns plot twists muito foda nesse anime. Esse anime, ele foi lançado em 95, são 26 episódios, apesar de eu não recomendar os dois últimos, que são muito chatos, muito chatos, muito chatos. Tiveram vários ovos e filmes logo depois disso, mas é muito bom. Aqui no Brasil ele foi transmitido em 99 pela Locomotion, mas é um anime que é muito bom. Se você assistiu aí Pacific Rim, eu te aconselho muito a assistir. E pra terminar, eu ia fazer 10, mas tem um que eu vou pular, porque tipo assim, eu até gosto, mas eu não indico tanto, que ele é legalzinho, que é o Zatch Bell. E na verdade eu vou falar sobre ele. Foda-se, vou falar assim mesmo. Zatch Bell é tipo assim, uma vez a cada 1000 anos, sem demônios, são enviados à Terra e eles têm que duelar entre si. O que sobreviver vai virar o rei do planeta dos demônios. E a gente tem o Zatch Bell, que é um desses demônios que está na Terra. E qual que é o enredo, né? Cada um desses demônios ele vem pra Terra com um livro, eles precisam se juntar com um humano, e o humano tem que ler os poderes nesse livro e conjurar o que está no livro para poder ganhar uma batalha entre outros demônios. Só que esses que ele lê no livro, o livro chega em branco, à medida que ele vai amadurecendo, que o cara vai ganhando as lutas, os poderes vão aparecendo e vão ficando cada vez mais foda. É um anime até legal, mas acho que ele ficou muito grande com o passar do tempo. Se você não se preocupa com as coisas um pouco muito grandes e alguns fillers, eu indico, vale a pena, dá pra dar umas boas risadas. É um anime que foi lançado em 2003, são 150 episódios, é um dos maiores dessa lista, só não é maior que o Inuyasha. Então, não lembro se ele foi transmitido aqui no Brasil. Eu lembro que eu baixei. Se ele foi transmitido, ele passou ou na Cartoon ou na Animax, se eu não me engano. Ele começou a ser transmitido em 2003 e foi até 2006. Um anime que eu vou falar é um anime que eu gosto muito, muito. Eu gosto muito dos animes da Clamp, mas esse em específico eu gosto muito, que é o XXX-Holic. São 3x Holic. É um mangá ilustrado pelo grupo, né, da Clamp, e virou-se um anime que é do Watanuki Kimihiro. Kimihiro? Kimihiro. Watanuki Kimihiro. A gente só chama ele de íntimos de Watanuki. O Watanuki, ele é um adolescente que tem meio que o dom de chamar e conversar de uma certa forma com espíritos e fantasmas. Só que ele sempre se sente muito mal, ele fica muito mal com isso, ele não queria ter esse desejo, ele não queria ter esse dom. Aí meio que ele entra dentro de uma loja fugindo de um espírito, e é meio que de uma bruxa, e a bruxa fala assim: olha, eu consigo tirar esse poder seu aí, mas só que você vai ter que trabalhar comigo. E é um anime muito bom. São 24 episódios. Ele foi lançado em 2006. Aqui no Brasil, eu não sei se ele foi transmitido aqui no Brasil. Acho que ele não foi transmitido aqui também no Brasil. Mas vale muito a pena. É um anime de 24 episódios. Os personagens são muito bons. É muito foda. A trama é muito legal. Tem um episódio da aranha que é muito, muito foda. Vale muito a pena. E só um bônusinho, já que eu já comentei sobre a Clamp. Um bônus que é Tsubasa Reservoir Chronicles, que é o anime com eu não sei se é com a maior, mas eu vou falar que é a maior, paciência, que é o maior crossover de todos os animes. É um anime que junta praticamente vários universos da Clamp em um único anime. Tem Sakura Card Captors, tem Chobits, tem X-Holic, tem Guerreiras Mágicas, tudo misturado, mas é uma coisa muito bom. O enredo meio que Sakura perde as memórias, elas viram penas e se espalham por universos paralelos, e eles têm que viajar entre os universos para capturar essas memórias e a Sakura ter novamente as memórias. É um grupo que viaja, o mago é muito, muito bom. Eu assisti mais de uma vez. Vale muito a pena se você gosta dos traços da Clamp, se você gosta dos personagens da Clamp.
vale muito a pena assistir. Tsubasa foi lançado em 2006 e são 52 episódios, tá? É um anime que eu indico muito também, esse Tsubasa, ele é como se fosse um bônusinho aí. Isso aí, espero que vocês tenham gostado. Curta, comente aí embaixo se você viu algum desses animes, se você pretende ver algum desses animes, mesmo eles sendo mais antigos. Se inscreva no canal, ative o sininho para vocês receberem as próximas notificações dos vídeos. E é isso aí, pessoal, até os próximos vídeos.